Documentário de vivências, Projeto Cura, vídeo 2, o começo do corpo doente, take 1. Então vamos lá, né? Como eu disse, essa história começa em 1991. Mais ou menos. Segundo a minha mãe, a gravidez foi super tranquila e saudável e o parto também não teve nenhuma intercorrência grave que, né, pudesse abrir qualquer precedente. E eu fui uma criança muito tranquila e saudável nos primeiros meses. Quando eu já estava com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, então na verdade isso aí já é 92, né? Mas assim, só para referência. Quando eu tô ali com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu começo a ter algumas infecções urinárias e febres e processos inflamatórios que vão se repetindo, e aí essa criança começa a ter que tomar antibiótico e anti-inflamatório ainda muito nova e com um corpinho, obviamente ali um corpo de imunidade debilitada, certo? Então, depois de algum tempo de pesquisa, de busca por entender essa repetição dos processos inflamatórios, especialmente das infecções urinárias, fecha-se então o diagnóstico de nefrite aguda. Então, ali é uma criança de quase 2 anos de idade com um processo de uma doença que não é muito comum nessa idade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é a nefrite aqui. Eu peguei isso no Google, tá? Eu vou ler exatamente como tá no Google, depois vocês podem confirmar isso daí. Então, segundo o Google, a nefrite, inflamação dos rins, pode ser classificada como aguda ou crônica, com diferenças significativas em seus sintomas, causas e prognósticos. A nefrite aguda, geralmente temporária e mais branda, tende a se resolver espontaneamente ou com tratamento, enquanto a nefrite crônica é uma condição persistente e de longo prazo, podendo levar à insuficiência renal. E vai explicando também como se dá o processo crônico, que é exatamente a partir dessa repetição e da dificuldade de sarar completamente, de curar completamente aquele processo inflamatório. Então ele está sempre em ciclos de recomeços. E aí eu me lembro que esse processo né, as minhas primeiras lembranças de infância já se correlacionam com esses processos de questões de saúde, inclusive com as questões psicológicas também, desde muito nova, mas isso aí é assunto para outro vídeo, para outra conversa. Mas desde de muito nova, então, muita medicação e esses processos inflamatórios se repetindo. Então acabava que abria uma janela para que outros processos aparecessem, porque então esse corpo já estava com a imunidade debilitada e aí uma inflamação de garganta, uma gripe, qualquer coisa que uma criança nessa idade está, né, aberta, está exposta para contrair e que se resolve de forma simples e rápida, porque é isso mesmo, é exatamente nesse processo, quando a criança vai para a creche, para a escola, que começa a ter contato com outras crianças, que esse sistema imunológico vai sendo fortificado. Só que no meu caso, os processos acabavam sendo sempre um pouquinho mais graves, um pouquinho mais exagerados do que o que era esperado e o que estava acontecendo com outras crianças. Então isso daí sempre foi um ponto, assim, sempre esteve ali esse alerta. Então hoje, revendo tudo isso, eu consigo entender que esse corpo é um corpo com debilidade imunológica desde sempre. Literalmente começa na raiz, no começo de tudo. Meus pais nessa época passaram, né, uns bons perrengues, assim, várias coisas foram ditas, médicos que se espantavam com os exames e diziam que isso não fazia sentido no corpo de uma criança tão jovem, que não tinha tido contato com bebida alcoólica, por exemplo, coisas assim. E isso foi se estendendo ao longo dos anos, a gente tinha picos de melhora e de piora, até que eu me lembre ali com mais ou menos 7, 8 anos, a gente fez um pequeno procedimento, que eu não sei exatamente o que é, mas eu lembro que a minha mãe, eles estavam preparando para me amarrar na cama, porque ia passar um negócio pela minha uretra,
e eu não ia estar anestesiada, eu ia estar acordada porque eu tinha que ir falando como eu estava me sentindo. Eles iam passando os contrastes, os líquidos que eles tinham que passar lá e ao mesmo tempo fazendo o ultrassom. Então eu tava ali com acesso para tudo que é lado, com coisa, com um negócio dentro da uretra para passar os líquidos direto e tudo mais, e eles iam amarrar porque criança normalmente se mexe, não pode, né? Porque pode dar ruim nos exames e tal. E aí eu lembro da minha mãe falando assim, não, pode conversar com ela que ela vai ficar quietinha e tal. E aí eu lembro de eu ficar quietinha assim, bem quietinha, porque, nossa senhora, eu não podia mexer, eu não sabe, não entendia direito. Mas assim, eu lembro de contribuir e eu lembro que depois eu tinha que fazer xixi na frente deles, uma enfermeira colocou uma comadre em mim lá na maca e eu fiquei morrendo de vergonha, eles falando, pode fazer, e eu morrendo de vergonha, segurando o xixi, mas aí tinha que fazer para eles poderem ver lá como é que tava, enfim, eu lembro que eu fiquei um pouco incomodada com isso, mas passou, é isso aí, a gente vai, né, buscando processos, né? Eu não lembro exatamente para que foi isso, mas eu lembro que depois desse procedimento, e esse procedimento me marcou por isso, porque depois dele eu sinto que as coisas foram dando uma melhorada e ali por volta dos 12 anos foi a última vez que eu tive uma crise realmente assim significativa da nefrite. E depois disso, alguns anos à frente, a gente foi fazer exames para ver como é que estavam as coisas e eu não tinha mais nada. Tava tudo certo. Inclusive, depois, já de adulta, eu cheguei a comentar isso com alguns médicos. Eu sempre falo que eu tive esse processo quando eu era criança, sempre falo dessa questão com os rins, porque como eu tenho uma demanda de medicação muito grande, então eu sempre aviso essas outras coisas que já aconteceram, porque né, existe uma probabilidade de voltar a acontecer. E já aconteceu de eu falar com o médico sobre isso, contar como foi o processo, que foi um negócio muito tenso, pelo que meus pais contam, né? Porque eu lembro pequenos flashes, assim, da época. E aí os médicos falarem que dos exames que eu tenho hoje, as ressonâncias, os ultrassons hoje, não nem indicam que já aconteceu algo nesse sentido. Então, assim, é muito louco. Mas é muito louco também porque esse processo da nefrite, ele foi se minimizando à medida que o processo de outros sintomas foram ficando mais fortes. E aí, quando esse processo da nefrite some completamente, para de ser recorrente como era, né? Porque assim, ao longo da vida a gente tinha os ciclos, assim, teve uma época que de 6 em 6 meses tinha uma crise, enfim, a gente já tinha meio que um calendário. E aí isso foi ficando mais espaçado até sumir completamente, parar de acontecer. Mas eu consegui ver agora, a partir dessa nova avaliação que eu fiz da minha vida, que os sintomas da nefrite foram diminuindo à medida que os sintomas do que hoje a gente entende já era uma endometriose dando suas caras, começou a aumentar ali. Então, assim, o que eu penso, o que eu vejo hoje, né, depois de ter conseguido parar para avaliar tudo isso, é que esse sistema imunológico, esse corpo, ele foi sendo atacado por processos inflamatórios desde o início, desde a formação do sistema imunológico, desde o início ali da formação da pessoa mesmo, né? Primeira infância. A primeira infância, ela determina muita coisa para o longo da vida, né? Por isso que é tão importante, por isso que tem que tomar tanto cuidado com esse processo da primeira infância. Então, eu hoje consigo enxergar que o fato de ter tido esses processos inflamatórios de repetição e ter tido que tomar tantos antibióticos e anti-inflamatórios desde tão nova, determinou a forma como o meu sistema imunológico se desenvolveu e o meu corpo como um todo, a minha saúde como um todo foi estruturada, né, desde então. Só que mais suave, assim, não, aí o que foi? Ou então, jogar a branca fortão, ó, tá forte, só que eu vou virar ela direto pra parede. Não? O negócio é que tá fazendo essa mancha aqui, ó.